Eu prometi a vocês que hoje eu ia simular a tabela até o final do primeiro turno. E é isso que eu farei. Aí é foda, né? Porque, só lembrando, não sei se tem alguém novo na live aqui, eu não coloco saldo de gols na simulação, é só 1-0, 0-0 ou 0-1 com o visitante vencendo. E eu não finalizo quando eu acabo de chegar onde eu quero. Eu olho a tabela, vejo se tem alguma coisa muito fora da curva e a gente ajusta para ficar um negócio coerente. Só que qual que é o ponto da questão? Às vezes, a gente olha assim, o Sport não vai ficar até o final do primeiro turno sem fazer ponto. A gente tem que achar um ponto pro Sport aqui. E foi o que a gente fez na última simulação. A gente tentou achar ponto pro Sport. Porque o Sport na simulação não estava ganhando nada. Só que aí, por exemplo, passaram-se mais 2 ou 3 rodadas e o Sport continua com 2 pontos. Então é dureza. Tipo, o local de quem tá simulando é uma merda, porque tu tem que ficar tentando arrumar ponto pra time que não tá fazendo ponto contra ninguém. E eu ainda vou tentar, porque eu volto a dizer, o Sport não vai terminar o campeonato com 2 pontos. O Santos, que tá mal, não vai terminar com 5. Podem até cair, mas não vão terminar desse jeito. Então, a gente precisa em alguns momentos achar pontos para essas equipes, tá? Mas vamos lá, vou colocar a vitória do Botafogo sobre o Ceará, ok? Para começar. Vou colocar a vitória do São Paulo sobre o Mirassol, dentro do Morumbi. Caralho, mano. O Vitória e o Santos não me agradam. Lembrando, né? Por regra, eu só posso colocar 3 ou 4. Eu só posso colocar 4 empates por rodada. O ideal é não mais que 3, entendeu? Bahia com time reserva é oficial? Essa info é oficial? Bahia vai com time reserva para esse jogo contra o Grêmio? Quem tem essa info? Sim, não, acho que não. Vai por causa da Libertadores, tem Libertadores, vai sim. Joga contra o Inter. Ele precisa ganhar. O Bahia precisa ganhar do Internacional dentro do Beira-Rio, né? Pra se classificar na Libertadores. E esse jogo é domingo. E aí ele já joga na quarta. Entendi. Oficial não, mas é provável. É provável que jogue mesmo com o time banqueta. Ou um misto, né? Vou botar uma vitória pro Grêmio, então, nesse cenário. Sport Inter. Cara, eu vou colocar o Sport arrancando um pontinho. O Inter é favorito, tá? Mas como joga na Ilha do Retiro, mano, eu não consigo acreditar que o Sport vai terminar o primeiro turno sem fazer um ponto, cara. Sem fazer um ponto não, né? Sem fazer um ponto além dos 2 que tem. Vou colocar um empate aqui. O Internacional deve poupar também nesse jogo pela mesma lógica do Bahia poupar. Porque também é o mesmo jogo que vale a classificação. É literalmente o Inter e Bahia. Então, como os 2 vão poupar aqui, eu vou botar o Bahia perdendo porque joga fora. Só que, eu acho que o Grêmio é melhor que o Sport, entendeu? Acho que o Grêmio é melhor que o Sport. Eu acho que eu vou botar um 0-0 aqui. Fortal e Cruzeiro, mano. Mano, já adiantar que eu vou botar um empate nesse jogo Fluminense e Vasco. Fortaleza e Cruzeiro. Caralho, sequenciazinha chata do Cruzeiro, mano. Esse aqui tá me pegando, mano. Esse aqui tá me pegando. E olha a sequência do Santos. Falei assim, mano, tô pensando em colocar o Vitória ganhando, Barradão lotado e tal, o Santos tá mal, aproveitar essa má fase, o psicológico do Santos abafado. Como é que vem depois? Moleque, o Santos pega o Botafogo, depois o Fortaleza fora, depois o Palmeiras, o Flamengo, Mirassol fora, Inter, Sport fora, aí Juventude em casa e o Cruzeiro fora. Depois dá uma melhorada, mas essa sequência imediata aqui é muito ruim, cara. Vitória fora, Botafogo, Fortaleza fora, Palmeiras e Flamengo. Que isso, mano? O Neymar volta já contra o Vitória? Claro que ele vai ser um jogo de volta de lesão, né? Então ele não vai estar daquele jeito. Mas tu olhar pro lado e ter o Neymar já te passa uma confiança a mais. Tá, vamos lá. Juventude é um time que eu acho mais forte, muito forte dentro de casa. Fora não me agrada tanto botar a vitória do Red Bull aqui. A gente ainda pode colocar mais 2 empates. Jogão, hein? Esse Palmeiras e Flamengo no Allianz. Jogaço. Caralho, essa rodada aqui tem uns confrontos chatos, mano. Fortaleza e Cruzeiro, Galo e Corinthians. Tipo, esse jogo aqui, se é na Neoquímica, eu boto vitória do Corinthians. Na Arena MRV, eu já acho, por exemplo, o Corinthians, nas devidas proporções, tá? Porque eu acho o time do Corinthians melhor que o do Vasco.
O Corinthians e o Vasco têm uma similaridade muito grande. São times que dificilmente são batidos dentro de casa jogando para sua torcida. Mas que quando saem, puta que pariu, filho. Puta que pariu, mano. Quando saem de casa, é um Deus nos acuda. Pô. O negócio fica complicado demais, mano. E tem um Galo invicto em casa. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Corinthians perdendo esse jogo pro Galo. Esse confronto eu acho muito parelho. Eu vou colocar o Flamengo vencendo no Maracanã e o Palmeiras vencendo no Allianz. E vou botar os dois empates aqui. Vitória e Santos, Fortaleza e Cruzeiro. Rodada seguinte. Já venho com vitória do Flamengo aqui. Vitória do Corinthians aqui. Uma vitória do Inter no Beira-Rio. Caralho, cu guloso com o Palmeiras. Uma vitória do Vasco, pô. 3 pontinhos dentro de casa. Tem que fazer. São Januário tem que fazer. Juventude e Grêmio. Já tacar um empate. Ceará e Galo lá. Ah, o Galo vai ganhar. Pontinho pro Ceará. Ceará que tá fazendo um bom campeonato até agora. Bahia e São Paulo. Vou botar o São Paulo perdendo, mano. Vou botar o São Paulo perdendo pro Bahia lá. Na Casa de Apostas Fonte Nova. Pô, esse nome não dá. A gente tem mais 3 jogos, só pode colocar 2 empates. Não é obrigação colocar, mas a gente pode colocar, tá? Pô, mano. Porque essa sequência do Santos é muito chatinha, viado. A gente tem que achar algum ponto pro Santos aqui. Mas a sequência é muito chata. Eu botei o Santos perdendo por Vitória, botei empatando. Ele vai dar uma mamada aqui, mano. É, família, eu vou deixar aqui esse Cruzeiro e Palmeiras na conta de vocês, mano. Tô batendo cabeça com esse jogo. Cruzeiro, Palmeiras. 1 minutinho de voto só, para não demorar. 1 minuto. Informação, Palmeiras não perde fora de casa, tem 20 jogos. São 17 vitórias e 3 empates nesse período. Que é isso, cara? Cadê o empate? Vocês estão pelo empate? Pô, mano, estão pelo empate. Aqui ficou claro. Tá pau a pau, sem a opção de empate, tá 51-49. Tá 51-49, sem ter a opção de empate. Pô, olha que loucura. Eu fiz uma votação sem ter empate e tá 124-121. 125-124. 126-124. Olha isso, cara. Beleza, acabou a votação. 127-127. 50-50. Pô, vou botar um empateco aqui. Caralho, que loucura, viado. Agora, só pode colocar mais um empate nesses 2 jogos. E eu já vou adiantar. Se a gente não colocar o Sport pontuando, vai ser difícil colocar o Sport pontuando em outra rodada. Botafogo ganha. E Mirassol ganha. Pô, tava mais pelo Botafogo ganha. Não, tava mais pelo Botafogo e Santos empatam. Caralho, se bem que só pode um empate. Tá, Mirassol vencendo em casa. Eu não vou botar o Botafogo ganhando fora do Santos, não. Pode acontecer. Mas, pô, viado, não é possível que o Santos... Caralho, mano, será que o Santos vai ser rebaixado, mano? Com o Neymar, mano? Neymar voltar e o Santos ser rebaixado. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. O contrato do Neymar é até quando? Meio do ano. Meu Deus do céu. Eu acho que ele renova. Sabe por quê? Além de tudo, eu acho que a possibilidade dele sair seria se, mano, ele voltasse comendo a bola e a gente falar, caralho, o Neymar. E aí ele ter um mercado pra fora do Brasil e ele voltar a tentar jogar num nível de, tipo assim, de times que disputam a Champions. Aí era uma situação. Agora, viado, porra, ele acabou ficando fora por lesão e tal, vai voltar agora, tendo outra oportunidade. Tecnicamente todo mundo sabe que ele é muito acima. Mas, pô, eu acho que a tendência é ele renovar com o Santos. Eu sou ele e renovo pro Santos, entendeu? Agora, qual que é o ponto? Se ele renovar com o Santos, ele sabe que ele tá ali na iminência. E se ele é rebaixado, porra, aí ele tem que renovar de novo. Pode parecer loucura, mas, pô, se ele cai com o Santos e sai, aí ia ser doideira demais, velho. Olha a loucura. Mas, ao mesmo tempo, também o Neymar não vai jogar a Série B em cenário nenhum. Vamos ver como é que serão os próximos dias dessa brincadeira aí. Fluminense vencendo o Ceará. Palmeiras vencendo o Juventude. São Paulo vencendo o Vasco. Botafogo vencendo o Mirassol. Botar um empate aqui. Restam 5 jogos. Fortaleza e Santos. Caralho, viado, nós vai rebaixar o Santos, mano. Que porra é essa, cara?
A gente botou o Santos empatando. Caralho, pior que a gente tá rebaixando o Santos e a gente nem tá sendo tão cuzão, mano. A gente nem tá sendo tão cuzão, pô. Vai ser a primeira derrota do Santos aqui na minha simulação. Certo que ele não venceu, mas, pô, ele jogou 2 jogos fora de casa. Eu botei ele sem perder nenhum. É provável até que perca. 2 jogos fora não. Um fora e um em casa que é contra o Botafogo. Porra. E o Sport precisa vencer. Não vai pegar o Flamengo. Rua escura. Ai. Rua escura. Rua escura. Tá, vou botar o segundo empate aqui. Pô, sei lá, eu não sinto confiança nesse time do Grêmio, mano. Por mais que o Corinthians esteja fora de casa, eu não sinto confiança no Grêmio, mano. Não sinto confiança no Grêmio. Tenho achado o time muito, sei lá, pau mole, velho. Não sei qual seria o termo correto. Pensando em botar uma vitória do Corinthians como visitante nesse jogo aqui. E se eu fizer a rodada dos visitantes, mano? Aqui, ó. Vitória do Corinthians, vitória do Cruzeiro e vitória do Flamengo. Será que existe esse mundo, mano? Uma vitória do Corinthians, uma vitória do Cruzeiro e uma vitória do Flamengo aqui? Existe, né? Não é nenhum absurdo. O Flamengo é mais time que o Sport, o Cruzeiro é mais time que o Vitória e o Corinthians eu acho que é mais time que o Grêmio, mano. Eu ainda tô botando o Grêmio bem, porque eu botei ganhando do Bahia aqui, Bahia com o time misto. Aí eu botei empatando com o Juventude fora. Teria jogado 3 jogos, venceu 1, empatou 1, perdeu 1. Suave, né? Eu acho que se o chorume do Grêmio vai fazer a simulação, ele coloca o Grêmio pior do que eu tô colocando. Aí vamos lá, mano. Flamengo e São Paulo. Vou botar a vitória do Flamengo. Corinthians e Red Bull, vitória do Corinthians. Intervence vitória. Opa! Fortaleza vence Ceará. Aqui dá uma complicada, hein? Aqui dá uma complicada. Empate Vasco e Fogo? Pô, botaria empate se fosse em São Januário esse jogo aqui, mano. Mas, pô, se eles jogarem pro Maracanã, eu acho que o jogo fica mais pro Botafogo, pô. Quanto mais o Vasco foge de São Januário, mais difícil fica pro Vasco. Entendeu? Se for em São Januário, eu boto empate. Se for no Maracanã, eu boto vitória do Botafogo. Por mais que no Maracanã seja um jogo com mais torcida do Vasco, eu acho que a gente já foge ali um pouco dos nossos domínios. Nosso aproveitamento dentro de casa é muito forte, entendeu? Esse jogo é pós-mundial, é em São Januário, Botafogo por muito, é em São Januário, não tem porque não ser, é em Brasília, impossível que o Vasco vai deu outro mando, impossível. Eu vou morrer em live. Não, pô, tá aqui, ó, a confirmar. A confirmar o local. Pô, se for em Brasília de novo, eu infarto, viado. Vasco tá com uma mania de ficar vendendo jogo pra Brasília. Não ganha um jogo lá, mano. Pô, que isso, cara? Tá doido. Porra. Mano, o Vasco tem uma tara com vender jogo pra Brasília, mano. Com todo respeito aos vascaínos de Brasília, mas... Moleque, o Vasco não ganha uma unidade de partida lá, mano. Vai tomar no cu, cara. Que isso, cara? Meu Deus do céu, enfim. Se o Cristiano Ronaldo já jogar esse jogo também, aí complica mais ainda. Porra, que sequência é essa do Fluminense, cara? Fluminense Cruzeiro, Fluminense Flamengo, Fluminense Palmeiras, Fluminense São Paulo. Rapaz, Fluminense gastou uma cartuchada nesse começo de brasileiro aqui, né? Porra. Que isso? Tá, vambora. Chega de papo furado. Vamos considerar que o jogo aqui é em São Januário, botar empate. Se for fora de São Januário, já considerem que eu tô botando vitória do Botafogo. Ah, Renato, mas tu é Vasco, tem que colocar... Mano, se eu torcer pro Vasco, mudasse alguma coisa, a gente era campeão todo ano, né? Santos e Palmeiras. Olha a rua escura, viado. Olha a rua escura, mano. Olha a rua escura. Cruzeiro e Grêmio. Caralho, velho. Cruzeiro. Bahia e Galo, empate. Juventude Esporte, empate. Mirassol e Fluminense, empate. Tá aí, ó.
3 empates. 4 empates, né? Nessa rodada a gente bateu o limite de empates, tá? 4. Pô, vou botar o Fluminense vencendo no Maracanã. Palmeiras vencendo no Allianz. O Grêmio vencendo o Fortal. O Botafogo vencendo o Vitória. O Galo vencendo o Sport. Vasco empatando com o Juventude. Juventude é muito chato, mano. Dificilmente eu boto o Juventude perdendo dentro de casa. Pô, eu quero colocar a vitória do Corinthians aqui, mano, mas eu acho que o Corinthians tá muito forte na simulação. Tá com 2 vitórias, 3 vitórias, 4 vitórias. Derrota. Não, 4 vitórias seguidas, doideira. 4 vitórias seguidas, doideira. Vou segurar esse Corinthians contra o Grêmio aqui. Segurar o Corinthians contra o Grêmio. Porque eu vou botar ele vencendo do Ceará, pô. Mas também não tá perdendo uma. Mas fé, a gente ajusta no final. Bahia e Inter. Como é que tá o Inter na simulação? Venceu, empatou, venceu. Empatou, tá. Chegou a hora de perder um joguinho. Perde pro Bahia. Santos e Flamengo. E um empate aqui. Quantos empates nessa rodada? 2 só. Safe, suave. 15ª, Fla-Flu, 1-0. Palmeiras, 1-0. Pô, vou botar o Santos. Mano, o Santos vai ganhar aqui. O Santos ganha aqui. Ponto. Vence o Inter. Vitória acha 3 pontinhos aqui. Cruzeiro acha 3 pontinhos aqui. Meu Deus do céu, olha o Sport, viado. Meu Deus do céu, olha o Sport, cara. Senhor, seja conosco. Tá aqui, ó. Uma derrota pro Corinthians aqui. Moleque, foi o primeiro jogo que a gente botou o Corinthians perdendo. Não é possível isso, cara. Tô achando que eu tô tratando o Corinthians como o Real Madrid, mano. Ó, tá derrota, vitória, empate, vitória, vitória. Tá. Não, também não foram tantos jogos assim, não. Fortal e Bahia. Empate. Único empate da rodada até agora. Eu vou botar um empate aqui, Vasco e Grêmio. 2 empates. Suave. Tranquilidade. Pra escolher pro Vasco vencer, vence o Grêmio ou vence o Bahia? Os dois São Januário. Os dois? Não, calma. Calma que aí vocês... Mano, vocês já vão botar o Vascão pra cabeça. Calma, rapaziada. Vence contra o Grêmio? Empata contra o Bahia? Beleza. Então, a maioria aí botou o Grêmio. Eu duvido o Palmeiras perder um jogo mais nesse Brasileirão. Tenho certeza que só ganha e empata. Muito forte. Dito isso, daqui a pouco perde. Campeonato Brasileiro. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Aliás, contra o Fluminense, no ano passado, no mesmo campeonato, o Palmeiras perdeu no Maracanã. Botar o Botafogo perdendo uma também. Rodaram dos tropeços, né? Até agora só botei Botafogo ganhando. Ganhou, empatou. Ganhou, empatou, ganhou. Botafogo não perdeu nenhuma até agora. Perde uma aqui. Beleza. Vitória do Santos. Mano, o Santos tem que ganhar um jogo. Porra, mas aí contra o Inter também é dureza, velho. Caralho, que tabela é essa, Santos? Vence, mano. O Santos vence o Inter na Vila. Tem que ganhar um joguinho o Santos aqui. O Galo vence o Fortaleza. Pô, o Corinthians volta a vencer. O Ceará vence o Mirassol. Empate e vitória do Flamengo. 17ª. Ai. Tá aqui. Internacional vence contra o Vasco. Fortaleza vence contra o Bragantino. Cruzeiro vence contra o Ceará. São Paulo vence contra o Fluminense. Botafogo vence contra o Corinthians. Bahia vence contra o Juventude. É a rodada dos mandantes, hein? Flamengo vence o Galo. Palmeiras vence o Grêmio. E aqui. Rodada dos mandantes. Será que a gente... 2 empates. Tá bom, os 2 empates da rodada aqui. Mirassol e Vitória. Sport Santos. 18ª. Vamos lá. Vitória do Santos. Olha aí, mano. Acrescente. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Queiram vocês ou não. Galeto. Corinthians. Fluminense. Internacional. Tá dito. Vitória do Flamengo. Cruzeiro ganha. Calma. Esse jogo aqui contra o Botafogo no tapetinho, pô. No tapetinho do Nilton. Tá, vamos fazer o seguinte. Pô, mas o foda é que colocar o Vitória do...
o tropeço do Palmeiras contra o Vitória é... Tá, pode ser um tropeço aqui e um tropeço aqui. Pode ser? Dois times que estão nas cabeças. Ou será que eu mudo algum aqui? Pô, estão trazendo a info aqui de que o Cruzeiro é pai do Botafogo. Pô. Que o Botafogo é freguês do Cruzeiro. Pô, mas em condições normais de temperatura e pressão, eu botaria esse jogo pro Botafogo vencer, pô. E eu tô colocando empate. Ano passado foi 3-0 no Newton Santos. Ixi, rapaz. Mano, eu vou assegurar 3 pontinhos pro Sport aqui, mano. Alguém vai ter que sangrar pro Sport vencer um jogo. Um empate Mirassol e Vasco. E vambora, fechar. Flamengo e Mirassol 1-0. Palmeiras e Ceará 1-0. Grêmio Sport 1-0. Pô, o Vasco... Botar já um empate aqui no Alfredo Jaconi. Botar a vitória do Bahia. Uma vitória do São Paulo. Pô, mano, eu vou botar o Vasco ganhando do Galo, velho. Foda-se. Brasileirão, o Vasco normalmente ganha do Galo em casa, mano. O jogo que o Vasco perdeu pro Galo em casa foi Copa do Brasil. E logo depois venceu pelo Brasileirão. Botar um empate aqui e um empate aqui. Vamos ver como é que fica. Lembrando, não é definitivo. A gente olha ali, se a gente tiver cometido crime com alguém, a gente volta e ajusta. Vamos ver como é que ficou. Vamos conferir. Ai. Rapaz. Vamos ver o que teve de criminoso aqui, o que a gente destoou. Pô, o Ceará tá muito bem e aqui tá muito mal. A gente nerfou demais o Ceará. Vamos ver quais são os próximos jogos do Ceará em ordem. O Ceará enfrenta o Botafogo no Newton, depois enfrenta o Galo em casa, aí enfrenta o Fluminense no Maracanã, enfrenta o Fortaleza no Castelão, o Corinthians em casa, o Inter... Pô, mas a tabela do Ceará ficou uma pica aqui, pô. Porra, talvez eu tenha cometido crime contra o Ceará? Talvez, mas avaliando aqui na boa, na moral, porra, a tabela do Ceará foi mais fácil até agora do que vai ser daqui pro final, pô. Caralho, dificulta muito a tabela do Ceará, pô. Pô, talvez eu possa achar algum jogo aqui pro Ceará pontuar, mas não é como se tivesse sido esse absurdo todo. Ó, coloquei perdendo pro Botafogo, botei empatando com o Galo, perdendo pro Fluminense no Maraca, perdendo pro Fortaleza, perdendo pro Corinthians. Tabela dura. Botei ganhando do Mirassol, perdendo pro Cruzeiro, aí pega o Flamengo e fecha. Pô, gente, olha essa tabela do Ceará, cara. Mano, os caras fecham contra Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro fora. O Mirassol é o que eu coloquei ganhando. Vamos achar mais um pontinho pro Ceará, que eu acho que não decai tanto, mas eu acho que não foge muito disso não. Pô, vamos botar aqui ele ganhando esse jogo em casa. Mas, mano, fora isso, eu acho que não foge muito disso não, mano. Sendo honesto com vocês, mano. Pode acontecer, é futebol, e futebol é foda. Mas, um empate no Clássico, beleza. Um empate no Clássico, tá bom. Aí o Ceará já fica com 22 pontos. Ele ainda vai estar pior do que tá, mas vai estar um negócio mais possível, porque ele tá com 15, ele vai ter feito 7. Só que a tabela agora dificulta pra caralho. Então eu tô colocando que ele vai diminuir a quantidade de pontos. O Mirassol tá em 12º. Na minha simulação, ele tá em 17º. Vamos ver a tabela do Mirassol. São Paulo em casa, coloquei São Paulo fora, eu coloquei o Mirassol perdendo. Botei ganhando do Sport em casa, perdendo pro Botafogo no Newton. Empatando com o Fluminense, perdendo pro Palmeiras no Allianz. Pô, botei perdendo pro Santos. Pô, posso colocar... Caralho, alguém vai ter que sangrar, fi. Alguém vai ter que sangrar, mano. Mano, acho que eu vou botar uma vitória contra Vitória. E... Acho que só, mano. E eu vou ter que ajustar o Vitória ainda. Se bem que o Vitória já está mal e eu coloquei ele continuando mal, né? Agora, uma coisa que a gente precisa fazer de fato é nerfar Flamengo e Palmeiras. Ah, mas são os dois que vão brigar pelo título? Também acho que eles vão brigar pelo título. Também acho. Aliás, fiz minha simulação antes do campeonato começar desse jeito. Mas 45 pontos no primeiro turno não faz. 45 pontos no primeiro turno é campanha de 90 no campeonato. Entendeu? Tem que ter uma nerfada aqui. Vamos ver algum jogo que dá pra nerfar. Vou botar aqui, o Flamengo pode empatar esse clássico com o Fluminense e o Palmeiras pode empatar esse jogo contra o Galo. Tá, pra começar. Pô, essa rodada aqui eu vou botar os dois ganhando, não tem jeito. Posso botar um empate clássico aqui?
Ah, o Palmeiras é melhor que o Santos. Beleza, mas joga na Vila, é clássico. E eu posso colocar o Flamengo empatando com o São Paulo? Talvez? Que aí dá uma nerfada nos dois? E aí fica assim, fica um pouco mais realista, né? 41-41. Aí já é um cenário um pouco mais realista. Pô, o Cruzeiro que tá bem demais, mano. Olha isso, cara. Pô, agora, eu volto a dizer, mano. Pô, vagabundo vai ficar puto comigo. Mas o torcedor do Cruzeiro, pelo menos do meu chat, é o mais lunático que eu vejo dentro do Campeonato Brasileiro, mano. Pô, os caras estão em terceiro no Brasileiro. Na minha simulação eles estão terceiro no Brasileiro. Eu olho pro chat, odeio o Cruzeiro. Meu Deus do céu, velho. Que loucura, cara. Que loucura, viado. Como é que pode isso, cara? Rapaz... Deixa eu ver se eu odiei o Cruzeiro. Botei empatando fora contra o Fortaleza, empatando com o Palmeiras. Aí ganhando do Vitória fora, ganhando do Grêmio, perdendo pro Fluminense no Maracanã, ganhando do Juventude, perdendo pro Corinthians na Neoquímica, ganhando do Ceará, empatando com o Botafogo e ganhando do Santos. É, meu parceiro. Deixa eu ver se teve algo aqui que a gente destoou muito. Ó, Flamengo e Palmeiras são os dois que lideram. Cruzeiro. Quem caiu muito na simulação foi o Bragabu. Qual que é a tabela do Bragabu daqui pra frente? Vasco fora, Bahia em casa. Ele pode ganhar esse jogo do Bahia, né? Corinthians fora, São Paulo em casa, Vitória fora, Flamengo em casa, Fortaleza fora, Galo fora e Inter em casa. Onde é que a gente pode botar uma melhora aqui pro Bragantino, né, mano? Que o Bragantino foi um time que a gente nerfou demais. Contra o Vasco, contra o Bahia, empate com o Fla. Pô, acho que eu tô mais pra colocar uma vitória contra o Bahia aqui, ó. E aí, talvez Infelizmente, o Flamengo peida pro Braga, mas eu não boto perdendo, não. Posso colocar um empate. Aí o Bragantino já fica numa campanha mais... Agora, vamos lá. Comparando a um cenário padrão de fim de primeiro turno, essa pontuação aqui é a mais próxima da realidade, tá? O líder com 41 pontos, o G4 acompanhando aqui numa distância por 2 pontos, 4 pontos, 4 pontos, beleza. A zona de rebaixamento com os times abaixo. Ah, Renato, mas pô, a régua normalmente é 45, o primeiro da zona que tá com 18. Se tu dobrar no segundo turno, vai para 36. Mas a tendência são os clubes da zona pontuarem mais no segundo tempo, que é quando todo jogo é final. Então, porra, isso aqui é normal. Lanterna, sempre tem um indo muito mal, sempre tem um. Ano passado, o primeiro turno termina como? Tabela, primeiro turno, Brasileirão 2024. Cadê? Ó, primeiro turno termina o Atlético Goianiense com 12. Então são 3 pontos de diferença para o que a gente colocou, certo? 3 pontos de diferença para o que a gente colocou. O primeiro da zona com 17. O nosso tem 18. 1 ponto a mais no nosso. Então, padrão. O líder tinha 40. O nosso tem 41. Padrão. O quarto tinha 33. O nosso tem 31. Padrão. O décimo tinha 28. O nosso tem 28. Padrão. Pô, tá suave. Agora ficou um negócio mais próximo da realidade, pô. Agora ficou um negócio mais próximo da realidade. É claro, né? Muita coisa vai acontecer diferente disso aqui, mas eu acho que para fazer uma projeçãozinha, essa aqui ficou um pouco mais legal. Ah, Renato, tem time que tá bem que você colocou indo mal. Pô, rapaziada, o campeonato você enfrenta jogos X num momento e jogos Y num momento. Um time que eu nerfei muito, se eu não me engano, acho que foi o Ceará. Pô, a tabela do Ceará, na minha visão, fica muito encardida a partir de agora, entendeu? Vamos supor, se você joga contra Sport, Juventude e Vitória, e tu faz 9 pontos, não significa que quando tu pegar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, tu vai fazer 9 pontos, pô. Tá ligado? Ah, mas aí o time ganhou 3, tu vai colocar perdendo 3? Às vezes sim. Tá ligado? Às vezes sim. Não tem muito pra onde correr. Mas vamos lá, fecharia sim o primeiro turno, entendeu?